Mecânica. Qual o sistema do veículo que transmite o movimento do volante para as rodas? Essa questão, sem ler as alternativas, tá, gente? Ela ficou meio aberta, porque o carro tem dois volantes. Ele tem um volante de direção, que é o que você pega nele ali para dirigir, né? E ele tem o volante do motor. Volante do motor. Esse segundo volante aqui não é para você dirigir o carro, não. Isso aqui é porque o motor gera força e manda essa força para o volante do motor. Essa força que está aqui no volante do motor precisa ser transmitida lá para as rodas, para o carro movimentar. Tá vendo aqui, ó? Sistema que transmite o movimento do volante para as rodas. Como não falou qual volante, eu não sei se está falando do volante do motor ou do volante de direção. São dois casos. Se for o volante do motor, o sistema que vai transmitir a força desse volante aqui para as rodas é o sistema de transmissão. Agora, se for o volante de direção, o sistema que vai transferir aqui o movimento do volante, no caso o volante que você está pegando para dirigir, até as rodas, é o sistema de direção. Direção nós já achamos aqui. Tem transmissão? Não tem. Tem ignição, arrefecimento e rodízio. Então não tem jeito, né? Eu falei que ou é transmissão ou é direção. Como só tem direção, a resposta é essa. Eu expliquei isso tudo aqui para vocês porque o Detran colocou aqui, mas esqueceu de explicar que volante é esse. É o volante de direção ou é o volante do motor? Vai que aqui na letra A tivesse transmissão, sistema de transmissão. Aí a questão ia ficar sem resposta. Aliás, ele ia ter duas respostas, né? Porque se a gente considera que esse volante aqui é o de direção, a resposta seria D. Mas se a gente considera que esse volante aqui é o de transmissão, a resposta seria A, porque aqui estaria sistema de transmissão. Mas apesar da falha do Detran de não ter especificado qual volante que é, ele não colocou transmissão aqui, então não tem erro. É direção. Ele está falando do volante de direção, portanto, sistema de direção. Direção defensiva. Com a formação de espelho d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem. Já ouviram falar de aquaplanagem, quando o veículo desliza na pista ali. Isso não é derrapar, não. Derrapar é em pista seca, com areia, terra. A aquaplanagem é quando acontece aqui, espelho d'água. É aquela camadinha d'água fininha na pista. Não confunda com poça d'água, tá? Poça d'água não provoca aquaplanagem. Poça d'água provoca um outro fenômeno que não vem ao caso aqui agora. É o espelho d'água, aquela camadinha d'água que está na pista, né? Aquela lâmina d'água. Costuma o Detran colocar lâmina d'água em vez de espelho d'água, não é mesmo? Então, tendo aquele espelho d'água, aquela lâmina d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem se o veículo estiver em velocidade alta, né? Tudo que passou ali de 60 por hora para cima já é considerado velocidade alta para a situação de chuva, tá? E pneus com banda de rodagem. Banda de rodagem são os frisos ali, aqueles sulcos que tem no pneu, né? Inferior a 1,6 centímetros, inferior a 1,6 metros, inferior a 1,6 milímetros ou inferior a 1,6 decímetros. Eu tenho certeza que vocês guardaram, quando vocês viram lá na matéria, estudando essa matéria, vocês aprenderam que é 1,6. Alguma coisa. Vocês sabem que não pode ser menor que 1,6. Aí o Detran vem com a pegadinha. Coloca lá, centímetros, metro, milímetro ou decímetro. É só a gente parar para pensar. 1,6 metro é muita coisa, é quase a minha altura. Eu tenho 1,8, né, que é 1,80 m. Então não existe friso de pneu dessa profundidade, né, gente? Isso aqui está fora, é absurdo. O decímetro é mais ou menos a mesma coisa, que você pega isso aí e divide por 10. Imagina divide o meu tamanho por 10. Ficaria mais ou menos um tamanho assim, né? Você já viu friso de pneu com essa profundidade? Só se for daquele trator gigantesco, né? Então decímetro também não é. A galera vai ficar em dúvida entre ser 1,6 milímetros ou 1,6 centímetros.
Aí você para de novo e analisa. O que é 1 centímetro? 1 centímetro é quase um dedo. Vamos botar aqui. Um dedo. 1,6 quer dizer quase 2 vezes isso aqui. É mais de 1,5 vezes. Seria mais ou menos um tanto assim. Ó. Meu polegar aqui. Ó. O friso do pneu com essa profundidade aqui, nem novo ele tem estudo. Novo ele vai ter 1 centímetro. Isso aqui. 1,6 nem novo ele tem. Então, óbvio que não é centímetro, vai ser milímetro, tá, gente? Milímetro. Pega 1 centímetro, divide isso aqui em 10. Uma partezinha seria bem pequenininho assim, ó, isso é 1 milímetro. 1,6 milímetro, que seria um pouquinho maior, é o mínimo permitido no sulco ali do pneu. Tá? E como é que o policial, você pode ficar curioso, como é que o policial sabe que já chegou nisso aí? Porque se tiver inferior a 1,6 milímetros, além de correr o risco aqui da aquaplanagem, é infração de trânsito, dá multa. É porque existe um indicador ali do lado do pneu que chama-se TWI. E aí ele mostra entre os frisos um gominho ali, um alto relevozinho de borracha que tem exatamente 1,6 milímetros. É milímetros, tá? Ele tem exatamente 1,6. Até chegar naquele gominho ali, naquela borrachinha que chama-se TWI, tá ok. Não dá multa não. E não tem tanto perigo assim, porque o pneu ainda está em boa condição. Agora, se for inferior àquilo, menor que aquilo, risco de aquaplanagem, seu carro perde aderência, mesmo em pista seca, e dá multa, tá? Então, a resposta é, não pode ser inferior a 1,6 milímetros. Questãozinha sobre meio ambiente diz o seguinte: o veículo torna-se um agente poluidor do meio ambiente porque emite gases e partículas na atmosfera. A atmosfera é o mesmo que ar, entenda como ar, beleza? Então o veículo ele emite gases e partículas no ar? Sim, então ele é um agente poluidor. Quando ocorre o descarte inadequado ou não adequado de fluidos e óleos lubrificantes, claro, se você esgota o óleo velho do seu carro e joga aquilo num terreno baldio ou dentro de um rio ou descartar de forma inadequada, claro que isso é problema. Então, o veículo nessa condição acaba sendo um agente poluidor. Ele também pode ser um agente poluidor do meio ambiente quando acontecer sinistros envolvendo cargas tóxicas. Sim, sinistro entenda-se como acidente, beleza? Sim, também. Observe que na letra D tem um todas, e eu sempre ensino para os meus alunos que quando aparecer esse todas numa alternativa, é 80% de chance desta ser a resposta. Ainda que você não soubesse nada da questão, que você não soubesse analisar nada, só de você lembrar do macete do todas e aplicar, a sua chance de acertar essa questão seria de 80%. Eu vou de letra D, até porque nós já analisamos as outras alternativas e já tínhamos descoberto que a resposta é essa mesmo. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre direção defensiva e ela diz o seguinte: o condutor deve se concentrar no ato de dirigir buscando alguma coisa, exceto, aí quando aparece o exceto a galera chora. Macete para você responder questão com exceto. Elimina o exceto, tampa com o dedo assim, se você estiver fazendo a prova no computador, tampa com o dedo. E acrescente um não na pergunta. Pronto, agora a gente vai ler de novo, sem o exceto, porém com o não. Bora ver? O condutor não deve, que aqui fala que o condutor deve, né? Então, o condutor não deve, o não aqui nesse caso vai ser acrescentado aqui, né? Antes do deve. Deixa eu riscar aqui, ó. O condutor não deve se concentrar no ato de dirigir buscando ficar atento à movimentação de pedestres, isso ele tem que ficar. Em especial nas áreas de aglomeração, como escolas, parques e áreas de lazer. Então aqui sim, eu estou procurando qual que não deve, não. Observar a movimentação dos veículos ao seu redor, na frente, nas laterais, na traseira? Sim, eu estou procurando qual que ele não deve.
Utilizar o telefone celular por meio do Viva Voz, você já sabe que usar o celular enquanto dirige é errado, é infração de trânsito. Mas aí você pensa assim, eu ponho no Viva Voz, deixo lá em cima do banco e vou dirigindo aqui conversando. Não pode. É infração de trânsito, mesmo no Viva Voz, tá? E a direção defensiva condena esse tipo de postura. Então você não deve fazer isso. Quando você está conversando ao telefone celular, você não está concentrado no ato de dirigir, você está concentrado na sua conversa. Achei qual que eu não devo. Essa aqui, letra C. E a última, olha, olhar frequentemente os espelhos retrovisores. Lindo, o tempo todo eu tenho que estar olhando os retrovisores mesmo para saber como é que o trânsito está ao meu redor. Então aquela que eu não devo é a letra C. E você já aprendeu aqui o macete, quando tiver o exceto, você elimina o exceto e acrescenta um não na pergunta. Aí fica fácil de responder. Direção defensiva. Entre as alternativas abaixo, uma não corresponde a automatismo correto. Assinale-a. Esse assinale-a quer dizer, marque que alternativa que é essa. Assinalar é marcar, beleza? E automatismos são gestos executados pelo condutor que de forma repetida acaba ficando automático. O dirigir é automático. Por isso que a gente tem que procurar dirigir sempre com técnicas corretas para desenvolver automatismos corretos. Porque tem muita gente que desenvolve automatismos incorretos. E aí ele, sem perceber, ele continua fazendo aquela coisa incorreta toda a vida e isso não é bom. Então aqui, uma não corresponde a um automatismo correto. Qual que não é o automatismo correto? Vamos achar? Reflexos adquiridos pela prática de direção veicular. Sim, ok. Reflexos são as habilidades. Quanto mais você dirige, quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você fica. E isso vira automatismo. Aqui está certo, eu estou procurando qual que não é a certa. Posicionar as mãos corretamente ao mudar as marchas do câmbio. Sim, então é o jeito certo de pegar a alavanca. Tem muita gente, você vai passar por isso, quando você chegar nas aulas de direção. Tem muita gente que vai mudar a marcha, erra a marcha. E o problema não é que ele não sabe onde é que a marcha está. O problema é que ele põe a mão de forma incorreta na alavanca e isso acaba, em consequência, ou resultando na mudança incorreta da marcha. Então ele tem que posicionar as mãos corretamente. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem para ganhar tempo nas mudanças de marcha. Se você fizer isso aqui, tem vários problemas você dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Vários problemas. Primeiro, problema mecânico. Porque só o fato de você encostar no pedal ali, sem apertar ele, só encostou, já fricciona ali os discos lá do sistema de embreagem e já vai desgastando a embreagem aos poucos. Ao longo de alguns meses, você vai perceber que a sua embreagem foi gasta prematuramente. Aí você vai gastar uma grana aí para poder consertar isso. E por incrível que pareça, se você passar a prestar atenção, você vai ver que tem muito motorista que dirige com o pezinho apoiado no pedal da embreagem. Então esse é um problema mecânico. Segundo problema, o pé esquerdo, que é o pé da embreagem, tem que ficar bem calçado lá no assoalho do veículo, no fundo. Tem até um apoiador de pé ali do lado da embreagem. Repara para você ver, todo carro tem um lugarzinho para você botar o pé ali. Que é para aquilo te dar firmeza no corpo. Observe que quando você está fazendo uma curva para um lado e para o outro, os ocupantes do veículo todos vão para o mesmo lado da curva, né? Para lá, para cá, mesmo lado oposto da curva, né? Que a força da física joga para um lado e para o outro. Mas o motorista não, o motorista permanece firme, porque o pé dele está bem calçado lá no assoalho, dando firmeza para o corpo. Então ele vai ter liberdade para trabalhar ali com as mãos, no volante, na marcha, e o pé direito no pedal do acelerador, porque o corpo está bem calçado. Então, tirar o pé do apoiador do pé ali e colocar no pedal da embreagem, você perde esse apoio. Então não é bom também. Se for num exame de direção, você vai perder ponto, porque o examinador observa isso. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem perde 2 pontos. E aí, você vai querer chegar perdendo ponto no seu exame? Também não, né? Então, essa aqui é errada, é falsa. Eu estou procurando aquela que não é. Achei, letra C. Vamos só analisar a letra D. Ao parar o veículo, utilizar o freio antes de acionar a embreagem. Professor, se eu fizer isso, o carro vai morrer, não vai não? Não vai, porque na hora que você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Você pisa no freio e aí o carro começa a perder velocidade. Antes dele imobilizar totalmente, você aciona a embreagem. Tem até vídeo no nosso canal aqui mostrando isso na prática, tá? Então aqui está certinho. Parar o veículo, utilizar primeiro o freio, depois acionar o pedal da embreagem. Fizer o contrário, se pisar na embreagem primeiro, depois no freio, perde ponto em exame também, tá?
Letra C aí é a resposta. Questãozinha sobre processo de habilitação. Marque a alternativa verdadeira. A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, de categoria A, habilita 3 pontinhos, é porque habilita alguma coisa. Então, a gente precisa encontrar aqui a alternativa que completa essa frase. Então, a categoria A habilita a conduzir apenas veículos de 2 rodas. Olha, a categoria A, ela habilita a conduzir veículos de 2 ou 3 rodas. Aqui tem um apenas. Apenas é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe que a alternativa que tem casca de banana é 90% de chance de ser falsa, errada. E essa aqui é errada. Então, a categoria A habilita conduzir quadriciclos. O que é um quadriciclo? Ele tem 4 rodas. Aqui em cima eu disse que categoria A é para 2 ou 3 rodas. 4 não, né? Então, não habilita, tá? Para conduzir um quadriciclo é necessário que você seja habilitado na categoria B. B de bola, tá? Então, habilitaria, ó, a categoria A habilita conduzir triciclos de cabine fechada. O que é um triciclo? É veículo de 3 rodas. 3 rodas pode, ok. Professor, mas aqui está falando cabine fechada. Eu nunca vi um triciclo de cabine fechada. Pois é, mas eles existem, tá? E triciclo, certamente você já viu um triciclo. A categoria A, ela te permite conduzir um triciclo, seja de cabine fechada ou aberta, isso não importa. Então, essa aqui é verdadeira, estou procurando a verdadeira. Certamente vai ser essa a resposta. Vamos ver a letra D. A categoria A habilita conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, ok. Somente sem carro lateral. Carro lateral é aquele carrinho lateral que vai acoplado ali. O pessoal costuma utilizar aquilo para transportar galão d'água, botijão de gás e às vezes até pessoas, quando aquele carrinho for adequado para o transporte de passageiro, tá? Pode também. Só que aqui está dizendo sem carro lateral. Não. Categoria A é para veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. E aqui ó, ainda tem um somente, né? Que o somente é uma casca de banana. E quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Ficamos então com a letra C. Processo de habilitação. Sobre as exigências para veículos de transporte escolares, marque a alternativa errada. Ele precisa de registro como veículo de passageiros. Sim, isso é verdade. Ele precisa de uma faixa escrita transporte de passageiros. Não. A gente sabe que o veículo de escolar tem uma faixa amarela ali, mas não é escrito transporte de passageiro. O que é que vem escrito lá? Escolar. Não é isso que vem escrito lá? Pois é, então aqui está errado. Essa é errada, eu estou procurando a errada, achei ela. Precisa de inspeção semestral, quer dizer, uma vistoria a cada 6 meses? Precisa. Precisa de tacógrafo, que é aquele registrador de velocidade e tempo de trabalho? Precisa. Só não precisa dessa faixa escrita transporte passageiro. Precisa da faixa escrita escolar. Letra B de bola a resposta. Processo de habilitação. O candidato à habilitação deverá submeter-se aos exames. Que exames que o candidato à habilitação precisa passar? Em submeter-se é passar. Ele vai ter que passar por aqueles exames. Ele vai precisar de passar por exame médico? Sim. Psicológico? Sim. Professor, mas o pessoal chama de psicotécnico. Pois é, eles chamam de psicotécnico, mas no Código de Trânsito é escrito psicológico, tá? Esse é o nome adequado. E lá na clínica a gente faz um exame médico. Talvez seja estranho, porque chegou lá, você fez só um exame de vista ali, mais ou menos. Pois é, mas isso acaba sendo uma falha lá da clínica, que deveria fazer um exame mais completo. Colocar você numa esteira, observar ali a questão cardíaca, observar locomoção, pedir você para apertar objetos para ver se você tem bom manuseio com as mãos, levantar um pezinho ou outro, esticar os braços. É uma avaliação médica para ver se você não tem uma limitação física, né? Assim deveria ser o exame, mas acaba que querem correr ali para poder atender o máximo de gente que eles podem. Eles fazem só aquele exame de vista rápido ali
e o pessoal chama de exame de vista, mas não é exame de vista, é avaliação médica. E não é psicotécnica, é avaliação psicológica, tá? Ele precisa desses dois, então isso aqui ele precisa. Teórico-técnico? Sim, tanto o curso quanto o exame. Aqui está falando do exame, né? Vai ter que passar no teórico-técnico. Sim. De direção veicular? Sim, vai ter que fazer também. Todas acima, essa é a resposta. Dica: 80% das vezes que tivesse todas aqui nas alternativas, esta será a resposta. É um macete que ajuda, funciona 80% das vezes, mas em 20%, que é uma minoria, ele pode não funcionar. Então não chega chutando ali usando o macete. Primeiro analisa a questão com calma, aí na dúvida vai no macete, né? Que é onde você tem uma probabilidade maior de acertar. Processo de habilitação é o tema dessa questão e ela traz o seguinte: é órgão máximo executivo de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito. Máximo, nós temos dois. Nós temos o Conselho Nacional de Trânsito, que é esse bacana aqui, só que esse aqui, esse aqui é normativo. Normativo por quê? Porque cria norma. É ele que cria as resoluções, as normas do CONTRAN. Aqui está falando o máximo executivo, é diferente de normativo. Tá? Então vamos ver, vamos só analisar os demais. Esse aqui eu já sei que não é, porque o CONTRAN é o normativo. E a questão está pedindo o executivo. Aqui está falando a letra C, então esse aqui já está fora. Aqui está falando a letra C, CIRETRAN. CIRETRAN seria Circunscrição Regional de Trânsito. Seria o DETRAN representado em regionais, porque o DETRAN é um órgão estadual, né? Ele abrange todo o estado. Mas quando o estado é muito grande, que é o caso de São Paulo, Minas Gerais, eles criam regionais, e essas regionais chamam-se CIRETRANs. Então não é, né? Aqui estão falando do órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Como é que um órgão regional vai ser o máximo? Não tem como. Aqui está falando o CETRAN. CETRAN é Conselho Estadual de Trânsito. Assim como tem o Conselho Nacional de Trânsito, tem o Conselho Estadual de Trânsito. São órgãos normativos, tá? Tanto lá de cima quanto o aqui de baixo, tá? Tanto da letra B quanto da letra C são órgãos normativos. Esse da letra B em âmbito nacional e esse outro em âmbito estadual. Não é, eu estou procurando órgão executivo máximo, nem serviria esse aqui, porque esse aqui é estadual. Sobrou para nós a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Ele é um órgão máximo executivo, ele não é normativo, ele não cria norma, Senatran, tá? Só executa. Ele é nacional, a Secretaria Nacional, órgão máximo executivo. Letra A. Processo de habilitação. O exame de aptidão física e mental, que é aquele exame que você faz lá na clínica quando vai tirar carteira, né? E também precisa fazer quando vai renovar, né? Aqui está falando, ó, o exame de aptidão física e mental será renovado, ó, tem que renovar esse exame aqui também, ó, aptidão física e mental. É exame de vista que o pessoal chama. Aí, renovado, um espaço assim para ser preenchido com o quê? A cada 3 anos para condutores com idade entre 50 e 69 anos. A cada 1 ano, a cada 5 anos. Esse pessoal aqui que tem idade entre 50 e 69 anos, eles precisam renovar esse exame de aptidão física e mental, que é para renovar a CNH, né? De quanto em quanto tempo, gente? De 5 em 5 anos. E só para você não confundir mais isso. A pessoa, o condutor, que tiver menos de 50 anos, 50 de idade, vamos colocar assim. Deixa eu apagar isso aqui. Borracha, caneta. Menos de 50 de idade, ela renova de 10 em 10 anos, tá? Vale por 10 anos esse exame dele. Quando a pessoa já tem 50, ó, de 50 até 70, ela vai renovar de 5 em 5 anos, que foi a pergunta aqui, né? De 50 a 69. Inclusive que está errado, eu coloquei até 70, não, até menos de 70, até 69. É até 69, isso, de 50 a 69, porque com 70
Se ele já tiver 70, ele tem que renovar de 3 em 3 anos. Já fez 70 anos, que seja hoje, está fazendo 70 anos hoje, só vai valer por 3 anos. Beleza? Então tá aí, a cada 3 anos é para quem tem 70 de idade. A cada 10 anos é para quem tem menos de 50 de idade. A cada 1 ano não existe, e a cada 5 anos é para quem tem entre 50 e 69 anos de idade. Tá aí uma mini aula para você na correção dessa questão. Decore isso, porque se pergunta direto em prova.